Estamos começando mais um Em Revista. E no programa de hoje, valores morais, conceitos, o que é certo e errado na sociedade de hoje. Mudou muita coisa? Vai ainda mudar? A gente já vai começando com o Buffet Visani, que está aqui, ó, a Vivi junto com a gente com os bombons da Pan, Chocolate Pan. E aqui eu tenho os convidados de hoje, Alfio Leança, Padre Cleudon, Haroldo Lopes, grande psicólogo, e a nossa coach Solange. E aqui, pastor Roberto Cruvinel, cantando ele, Paulinho Cremona. O Em Revista está começando. Essa família é muito unida e também muito aliçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Bora! Que família! No programa de hoje, nós vamos falar exatamente sobre família, né? Que é pertinente dentro do assunto, que é sobre conceitos, sobre moral, novas formas de pensar, né? O que mudou, o que não mudou. Solange, você acha que realmente mudou? Que mudou os conceitos? Que as pessoas estão pensando diferente? Bom, Ivê, inicialmente eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui novamente, né? E eu acho que o Em Revista, ele não quer fechar a questão, nem quer esgotar o assunto. Esse é um assunto muito sério, muito importante e que envolve todos nós, né? Em relação à sua pergunta, eu acho o seguinte, os valores morais, os valores de família são atemporais. Existem coisas que a gente negocia, tem coisas que se modificam ao longo do tempo, a gente aperfeiçoa, a gente aprimora, mas tem coisas que são inquestionáveis, né? Então, a questão dos valores de família, de religião, são coisas que fundamentam a sociedade. Uma nação, uma sociedade, ela começa na família. É o mais importante. É por isso que a gente vê, infelizmente, em muitos momentos, uma tentativa de desconstruir a família. Porque quando você desconstrói a família, você desconstrói uma nação, né? É o caminho mais fácil. Então, eu acho que tem valores que são inquestionáveis e devem, sim, ser preservados. Haroldo, você concorda com Solange? Você acha que as coisas não mudaram, que as pessoas continuam pensando muito parecido, principalmente no que diz respeito à família? Bom, primeiramente, boa noite a você, a todos os colegas aqui da tribuna, em especial você de casa também. Mas eu acho assim que isso varia muito, inclusive, de cultura para cultura, valores, mudanças. Agora, eu gostaria de lembrar que quando nós estamos na vida intrauterina, você tem ali 9 meses praticamente de prazer, em que você recebe o oxigênio, você recebe todos os seus nutrientes, e quando você nasce, você tem a primeira lição da vida. O que é? Você não vai ficar eternamente no princípio do prazer aí no útero. Já é difícil nascer, passa por um lugar estreito, o médico bate no seu bumbum. Agora, para você ter que se alimentar, você tem que chorar até para que sua mãe venha e possa lhe fornecer o seio. É a primeira lição de que a importância já desse conhecimento ao nascer. Momentos maravilhosos, bons, você vai ter que aprender a esperar, você vai ter que ter tolerância, limites. Às vezes a mamãe não vai poder imediatamente atender, mas de repente ela volta e você volta a sentir amor, afeto e vai por aí afora. Então eu acho que quando você vai em todas as culturas mostrando isso de certa forma, e que isso faz parte do desenvolvimento
e você vai entrando, daqui a pouco vem um irmãozinho, nasce um irmãozinho, você vai ter também que dividir esse amor com o seu irmão, a atenção com o seu irmão. Eu tenho a impressão que existem formas assim clássicas da natureza mostrar como educar. Agora, de cultura para cultura, a gente vai percebendo que no decorrer da vida, algumas coisas e alguns conceitos vão se modificando. Alguns até perversos, né? E outros boníssimos. Eu acho que isso varia de cultura para cultura, mas vivemos hoje, pelo menos hoje, no século XXI, na minha opinião, um momento assim de muito cuidado, de muita cautela. Existe uma intolerância, uma falta de empatia muito grande. Não estou generalizando. Existe muita gente boa, mas esse negócio, o próprio planeta estava conversando aqui com um dos convidados antes de iniciar o programa, o próprio planeta vem se mostrando irritado com o ser humano, com coisas que não aconteciam, e vira e mexe, essas coisas estão acontecendo, é um tsunami, é uma barragem que cai, são desastres terríveis. Talvez um momento para refletirmos de que há necessidade de se pensar no semelhante. Eu acho que o maior problema hoje, voltando aqui para o Brasil, é ético-moral. E como dizia João Ubaldo, o grande escritor, começa na base e vai até o ápice dessa pirâmide. Existe uma falta de ética moral ocorrendo hoje no país, em que devemos pensar profundamente, porque as instituições estão se tornando abaladas, ainda existe fome, uma desigualdade enorme e uma injustiça nesse país, mostrando que estamos vivendo cada vez mais sozinhos, pensando no nosso bem-estar, e eu acho que esse é um dos valores que mais nós estamos perdendo, o respeito pelo nosso semelhante. Você encontra hoje dificuldade, Cleudon, quando você vai orientar família, casais, pelas mudanças de pensamento que existem hoje? A igreja, de um modo geral, continua mantendo o mesmo pensamento na hora que orienta? Porque casado até que a morte o separe, e outros conceitos, até com relação que a gente já fez outros debates aqui, sexualidade, etc. Como a igreja se coloca hoje na hora de orientar? Porque a confissão é uma orientação, não é isso? Sim, não deixa de ser. Bem, para todos, né? É uma alegria estar aqui mais uma vez. E ver, alguns valores, como a Solange falou, o próprio Haroldo falou, são imutáveis. Mas, infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade de hoje que os valores mudaram. Talvez devido à internet, à própria televisão, que tem uma influência muito grande em cima da família. Então, o amor hoje se tornou relativo, né? Antes era até a morte vos separe, hoje é até o primeiro chifre aparecer, né? Pai e mãe já não fica mais juntos, já não enfrenta mais os problemas juntos. O primeiro problema que tem já separa. E aí tem o jovem, o filho, tem que se virar nos 30 para tentar manter uma personalidade, ser alguém no futuro, né? Emprego hoje, você vê que a mulher está trabalhando, o filho cresce um pouco longe da mãe e do pai, parece que a mãe já não tem mais tanto tempo para o filho, nem o pai, Deus já não é mais necessário, sexo é tudo por prazer, o jovem tem vergonha de falar que é virgem, virgindade hoje virou um tabu, educação é greve, é escola particular que vai te dar um futuro. As pessoas estão hoje na escola municipal, na estadual, sem ter aquele olhar para o futuro, porque sabe que não vai deixar de ser aquele comerciante médio, o médico, o engenheiro em computação, o engenheiro em aeronave, só se ele fizer estudar desde pequeno na escola particular para passar na escola pública, e mesmo assim as universidades públicas estão em greve, as pessoas estão perdendo o seu porto seguro, muita depressão, muita insegurança, muita ansiedade. A gente está vivendo num mundo louco.
Hoje, para mim, o mundo virou louco porque esqueceram os valores básicos e principais que existem. Você encontra essa dificuldade também hoje, o Roberto Cruvinel, com suas ovelhas, no tempo onde você celebra, de confronto de opiniões, de pensamentos, principalmente com relação aos mais jovens? Assim, aliás, é um prazer estar com você mais uma vez nesse programa, com os colegas, doutora. Este confronto é natural. Os jovens hoje têm acesso ao conhecimento muito fácil. O problema é como eles digerem esse conhecimento. Na minha época, não é? Lá nos anos... final dos anos 70, começo dos anos 80, quando nós íamos às bibliotecas, nós aprendíamos a interpretar um texto. E hoje eu vejo que os enlatados dogmáticos são o que é rápido, enlatado de pensamento que é colocado como se fosse uma antena parabólica. Parece que o pessoal já não pensa tanto como pensávamos antigamente. Agora, dentro daquilo que os colegas falaram, e a doutora falou, eu quero fazer a diferença entre moral e ética. Porque a ética é como você se relaciona com a sociedade, são as regras de relação com a sociedade. E a moral são as convicções pessoais, porque convicção é aquilo que nos sustenta. Nós sustentamos opiniões, mas as convicções nos sustentam. Dito isso, para nós cristãos, embora o mundo, como o padre Clodon falou, esteja essa balbúrdia, a Bíblia diz em Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, fazem da luz escuridade, da escuridade luz. Nós temos convicções, então as nossas orientações, mesmo num mundo conturbado, pós-moderno, onde a verdade é relativa, a nossa orientação sempre é uma orientação bíblica. Dentro disso, eu quero fazer uma análise com vocês, que durante muito tempo a própria religião ela era em si imbecilizada. Era assim, eu te dou uma ordem e você faz sem questionar de forma alguma. Quando houve essa questão dessa expansão do pensamento ou da contraposição de opinião do pós-modernismo, por outro lado, essa polarização, essa unilateralidade, como nós dizemos, de apreciação doutrinária, também foi perniciosa, quer dizer, também causou mal, porque agora tudo é confrontado, né? Inclusive as próprias verdades bíblicas são confrontadas. Mas para nós, com carinho, com amor, com sabedoria, como a Bíblia ensina, nós orientamos as pessoas a se voltar para a palavra de Deus. Por exemplo, a civilização ocidental, ela é calcada no conceito judaico-cristão de família. O homem deixará sua casa, unir-se a uma mulher, como fiz um casamento esses dias, e foi um prazer poder dizer aquele casal, e serão ambos uma só carne. Agora nós temos dificuldades que nós temos que analisar. E as pessoas descasadas, e as pessoas de segundo casamento, e as pessoas que chegam, pais solteiros, como nós cristãos, nesta época de pós-modernidade, de conflito de pensamento, como nós vamos orientar sem tolher ou sem estigmatizar a pessoa? Eu tenho muita dificuldade com essa questão do estigma, né? Na nossa igreja, por exemplo, nós temos visões de amparar as pessoas e orientá-las como caminhar para frente, porque o passado, o sangue de Jesus é poderoso para libertar e apagar. Alfio, você, como leigo mais enganjado, né? Você é uma pessoa religiosa e praticante, você acha que isso é uma mudança que aconteceu para poucos? É uma minoria que pensa com maior liberalidade, ou a sociedade está, digamos, se contaminando, e eu não sei se pelo lado positivo ou negativo das mudanças? Boa noite a todos, boa noite a todos os convidados. Alegria de voltar, né, Nivê? Fiquei tanto tempo afastado e voltei agora aqui. Nivê, eu acho que a família está muito pulverizada. E isso que atrapalha um pouco a convivência de dentro de casa. Eu acho que o amor virou um pouco de consórcio. Eu costumo dizer que hoje dentro de casa se leva uma vida de mais ou menos.
O que é uma vida de mais ou menos? É conversando mais ou menos, é se falando mais ou menos, é se vendo mais ou menos e principalmente, se amando mais ou menos. Como todos os colegas aqui falaram, hoje o mundo é muito fácil. Você, com um clique, você tem o mundo na sua mão. Você tem a internet, a televisão, que tem assim uma série de ofertas à juventude e uma série de coisas para dissolver a família. E você só não consegue dissolver isso com diálogo, com amor, com a conversa, com o aconchego de pai, filho, mãe, filho, marido e mulher. Alfio, pegando o seu gancho, eu até gostaria de ver a sua opinião também a dos colegas, em se tratando de Brasil, da nossa cultura. Você não acha, porque eu estou vendo aqui que mais ou menos, eu acho que nós estamos aí perto, em termos de idades, talvez eu seja um pouco mais velho que todo mundo, mas eu venho de uma época em que eu percebo que havia uma repressão muito grande. E eu acho que os extremos são patológicos. Os extremos são doentios. Então, uma época em que isso aqui não pode, é pecado. Se você fizer, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro, acho que o horário já permite, quando uma criança, um adolescente falava assim, masturbação, olha, você vai aparecer ruga na sua mão, vai crescer as suas mamas. Era um medo generalizado. Mulher não podia, se a mulher puxasse um cigarro, mulher não dirigia. Enfim, tinha uma série de restrições e havia, eu acho que uma opressão muito grande. Nós, que hoje somos maduros, percebemos que fomos exigidos demais. E acho que não é bem a juventude que está perdida. Eu acho que nós nos perdemos porque fomos muito reprimidos e ficamos com medo de passar esse sofrimento para os nossos filhos, para os nossos alunos, e acabamos abrindo demais. E você acaba tolerando coisas que não seriam para tolerar. Na verdade, o senhor está dizendo o seguinte, que na verdade a cultura é cíclica. Em determinado momento ela era repressora, em outro momento ela era liberal. Eu acho que são épocas diferentes. Eu acredito, Alfio e doutor, colegas, que o equilíbrio é o melhor. É o meio termo. Porque, por exemplo, e isso é uma verdade. É o meio termo. Quando o senhor tem razão, eu concordo com o senhor, dentro da minha opinião, né? Começou mas já. Realmente. Primeiro pênalti já. Olha, a questão da opressão, a mulher não podia dirigir, não podia trabalhar, só prendas domésticas. Inclusive, tinha um curso de prendas domésticas. Uhum. Depois, houve a liberação lá na década de 60, 70... E nós chegamos hoje numa pós-modernidade, e que é o seguinte, se meu pai reprimiu, e o pai por que reprimiu, Alfio, o padre Cleodon, então eu quero dar ao meu filho o que eu não tive. E aí, toda a unilateralidade de apreciação doutrinária é deletéria e perniciosa. Isso é, toda polarização cria problema. Sim. E isso na política. Você vê hoje aqui, ativismo de esquerda, ativismo de direita. Na minha opinião, como sacerdote, e uma pessoa que estuda, todo ativismo é perigoso, é imbecil, porque você não vai ver nada de bom no outro. Você não vai ver nada de bom, por exemplo, da direita não vê nada de bom na esquerda, e a esquerda não vê nada de bom na direita. Será que não tem gente boa lá na esquerda, ou gente boa na direita? Será que, por exemplo, aqui, religiões representadas, não tem nada de bom, eu como pastor protestante, no catolicismo, algo de bom na cultura, ou no entendimento do estudo da psicologia? Se eu disser psicologia, eu ser um ativista religioso, a psicologia é coisa do diabo, ou catolicismo, ou qualquer outra coisa. Não, eu tenho que ter posicionamento, convicção e aprender que eu tenho que ter um equilíbrio na análise de cada ideia. Se bem que nós, olhando hoje, pelo momento de hoje, nós percebemos que, de certa forma, houve uma perda muito grande do controle, né? Hoje é difícil você acaba entrando em atrito com um filho seu, quando ele pega e fala, mas, pô, pai, tô com 14 anos, o seu João aí do lado,
Pô, o filho dele vai junto. Só que o filho dele também tem 15, só que o seu João deixa, mas eu, que sou seu pai, não. Resultado, nós temos um pancadão que vai até às 5 da manhã, atrás de um carro, gente mantendo relações sexuais, Mas, abertamente, Haroldo, gente usando drogas. me dá uma e parte. nós não temos, só um minutinho, e nós Sim. não temos, nessa família, nós não temos um pulso e também na sociedade, né, que existem leis e leis boas, mas não são cumpridas. Não são cumpridas essas leis. Então, a gente percebe que, de certa forma, desde lá de cima da pirâmide, também onde existem normas e leis que também não são cumpridas, né? Então, a gente encontra governador atrás de governador, principalmente no nosso cartão postal do Rio de Janeiro, né? Que virou a fama de todos eles de mão grande, se bem que também apareceu um pezão também, né? Não foi só mão grande, apareceu um pezão também. O pezão tinha, pelo que eu estou vendo, a mão bem maior que o pé. Bem maior, né? É. Mas você veja, é uma falta de limites, uma falta de se aplicar a lei em todas as camadas sociais. Exatamente o que o padre Clodão colocou. Tem há um receio de se fazer isso. Existe o seguinte, a polarização gera fraqueza. Todo ativismo, toda polarização imbecil gera fraqueza. Se eu não conseguir ouvir o colega vai falar, eu vou analisar dentro das minhas convicções. O que eu costumo dizer é o seguinte, é utopia da minha parte querer educar o meu filho do jeito que meu pai educou e seguir do meu pai os ensinamentos do pai dele. Os mundos são outros, o mundo foi modernizando e a gente tem que modernizar com o mundo. Eu continuo, Haroldo, batendo na tecla, como você falou, meu filho não pode, vamos dizer assim, mas o seu João do lado pode. Eu continuo batendo na tecla do você ser uma família mais ou menos. Nas minhas palestras que eu faço de casais, eu costumo dizer o seguinte, que o ser humano é o único animal inteligente na face da Terra e é o mais burro. Por que ele é o mais burro? Porque o alce na savana, no meio de milhões e milhões da mesma espécie, ele conhece o filho pelo cheiro. E muitos pais aqui, muitas mães, não conhecem o filho pelo cheiro. Muitos pais e muitas mães não deixam o filho acordar ele de madrugada quando chega da balada para ver se o filho está drogado, vomitado, se o filho apanhou. Eu vivi a forma de meu pai ter me criado, que era você não pode, e tive os meus filhos de uma forma ou de outra. Por outro lado, hoje em dia fala assim, então, já que você vai fazer sexo em casa, fora, então faz aqui no quarto, que também é o outro erro, no meu entendimento como pastor. Eu concordo com você, mas aí... né? Diga, Solange. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, eu tenho filhos adultos já. E eu observo isso com amigos e amigas que também têm filhos na mesma idade. Eu percebo, assim, uma dificuldade em ser mãe e em ser pai. A gente fica olhando para trás e diz assim, bom, como é que o meu pai me educou? Como é que a minha mãe me educou? Eles erraram? Claro que erraram. Todos nós erramos. Eles acertaram? Também acertaram. Mas muitas vezes eu percebo, eu escuto das pessoas o seguinte, exatamente isso que você havia colocado. Eu não quero errar com os meus filhos como os meus pais erraram comigo. Ora, mas você vai errar de qualquer jeito. De uma forma ou de outra, você vai errar. Mas pelo medo de errar, eles não assumem o papel, que é de frustrar. É de falar, não vai fazer tal coisa por causa disso. E quem é que manda na casa? Essa dificuldade que eu percebo. Sem contar do pai e da mãe. As crianças de hoje enfrentam os pais, enfrentam, né? Ameaçam, falam, eu vou, se for menor de idade, eu vou no conselho tutelar, só não pode agir dessa forma comigo, eu vou agir como eu acho que devo. E esse enfrentamento, para mim, é uma perda de respeito. Não, sem contar, e é perigoso. Sem contar é muito os problemas perigoso. que, por exemplo, maridos que têm problemas seríssimos de autoestima porque a mulher ganha mais do que ele. A mulher se preparou melhor, enfrentou o mercado de trabalho, não é? E aí, muitas vezes, ele vem de uma visão
não vou dizer retrógrada, mas muito conservadora, até castrante, e aí ele tem problema, e aí não consegue exercer autoridade sobre o filho porque ele tem problema de relacionamento com a sua própria esposa. Agora, o Haroldo citou aqui, por exemplo, alguns, bom, para muitos dogmas, pode ser dogma, para outros uma essência mesmo e fundamentada. Mas ele citou sobre a masturbação. Você, quando orienta a masturbação, é pecado, Cleudon? Ué, eu tenho que fazer a pergunta dentro dos padrões do programa de hoje, que são os valores, né? Mudou esse valor para a igreja? Não é mais pecado? Para a igreja é pecado. Então, a masturbação, ela é um pecado? Vai um pouco para o inferno? Você não é mais jovem. Primeiro, depois a gente ouve. Você não é mais jovem. Pergunta, Haroldo? Eu Mas sei não- que a Bife Mas é fez clara, um grande a resposta crepe, é clara. Mas Se eu ele tive diz que é infância. pecado, se ele diz que é pecado, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. A Bíblia A igreja diz, ainda prega a se ele diz isso, castidade, a igreja ainda prega que você tem que se guardar para o casamento. Mas, Então, esses são Padre os valores Cleudon, da o senhor igreja. já viu alguém se masturbar pensando na avó? Como assim? Não, a questão, a masturbação... Meu Deus! Veja, a questão... Roberto! Sim, é verdade. A questão não é biológica. A questão não é só Paulo tá biológica. aguentando ali em A cima. questão... Olha, eu estou falando muito sério. A questão não é só biológica. Nós vamos, por exemplo, existe a poluição noturna. Nos seminários, nos internatos, os alunos, os jovens, eles têm liberdade de tomar banho fora de hora por conta da poluição noturna. Se tivesse um médico, poderia nos ajudar melhor com essa questão. Mas a masturbação, no nosso entendimento religioso, ela alia com uma outra questão que é a lascívia, que é a projeção daquele ato na sua mente, não é? Num objeto. Qual é o objeto? Não é a avó, não é a mãe. Não é o cachorrinho, a não ser que a pessoa tiver um problema, ou não é um poste. Então ele projeta numa pessoa, Sim. solteira ou casada. Essa é a questão do ponto de vista Mas hoje doutrinário, nós doutor temos um Haroldo. problema muito sério, porque mas- tem muitos homens casados e muitas mulheres casadas que se masturbam. Sim. Antigamente a masturbação era uma fase. Enquanto o menino não tem uma namorada, enquanto ele não está casado, ele se masturba. Essa era a opinião dos psicólogos, que era uma coisa normal. Mas, ó- A gente não tem que reprimir isso. Casou, ele não vai aguentar se masturbar e fazer sexo com a esposa. Então, naturalmente, vai eliminar a masturbação, porque quando ele quiser sexo, ele vai compartilhar com a esposa. Hoje, gente, o mundo bem está muito diferente. sexuado. Existe sexo na televisão, na internet, no celular, a ponto de que a pessoa, ela está casada e está se masturbando também. Olha, por isso que é bom esses debates. E entra nesse choque Esses debates, consigo mesmo. o reverendo, o Padre Cleudon. padre, é muito, eles são saudáveis, porque eu acho que a religião e ciência ainda não se entendem. Gente, quem é que nunca viu uma criança? Quantas vezes você entra, de repente, no quarto da criança, a criança ela está inocentemente, sem esse objeto que o pastor Roberto falou, porque ela é uma criança, mas está tocando no seu genital, porque percebe que colocando a mão ali dá prazer. Mas ela não está, na sua tenra idade, ela não está imaginando esse objeto que o pastor falou, de jeito nenhum. É algo natural, porque mexer ali, existem corpúsculos, existe uma área que é sensível e que desperta prazer, porque se comunica com o cérebro e não tem naquele momento a fantasia. Quando começa a ter a fantasia, o pastor também deu uma atropelada em Freud. Esqueceu do complexo de Édipo. Mas se até a própria Sociedade Francesa de Psicologia atropelou Freud, eu também posso. Eu vou ouvir o senhor. Não é verdade? Eu vou ouvir o senhor. Não esqueça que a primeira pessoa que toca no seu filho ou na sua filha é a mãe. A mãe masturba o É a filho. mãe. Quando ela toca, ela também tem que lavar o pintinho do garoto. Certo. E quando ela passa a mão ali, para ele começa ali uma percepção do prazer. E eu acho que aí sim começa, com a maturidade da criança, a associar aquele momento gostoso com a figura maravilhosa da mãe. Tanto é
que quantas vezes o garoto pega e fala, mamãe, você sabe que eu me casaria com você? Nunca ninguém ouviu isso? É. Ou o contrário, papai, sabe que eu me casaria com você? Por quê? Porque são as imagens que começam a fazer com que a sua sexualidade amadureça não só pelo toque, mas também pela imaginação. E você resolve o Édipo quando você percebe, não dá. Essa mulher linda, maravilhosa que é minha mãe, é casada com meu pai. Por isso que muitas vezes, a gente às vezes vai procurar num casamento uma mulher que às vezes tenha características muito semelhantes com a sua mãe. Permite fazer a um hora que comentário? você faz uma resolução Entendi, de Édipo. eu entendi. Agora, eu só gostaria de deixar, e desculpe, tenho uma admiração muito grande aqui pelo Padre Teodon, mas falar que a masturbação é pecado, meu Deus do céu, a hora que uma criança começa a colocar a mão no seu pipiu, ou então a menininha na sua baratinha, falar que isso Baratinha, é pecado, Isso é pecado. Eu passo É Quando ela não pecado, tem, pastor quando ela não Roberto. tem ainda a Pastor mínima... Roberto, é pecado Então, ou não é? E, então, Alfio, você, como leigo, considera pecado também isso? Eu quero saber da Solange, que tem uma formação de psicóloga, é uma coach, mas eu quero saber o que ela pensa a respeito. bom. Você acha que é, Paulo Cremona? Acho que não é pecado, não. Não? Eu acho que não, porque, assim, eu não estou falando de parte religiosa, eu nem posso falar dessa parte, que eu nem vou entrar nesse assunto, mas eu acho que a pessoa tem que conhecer o próprio corpo antes de entregar esse corpo para outra Então você acha pessoa, que pode ser entendeu? até uma necessidade, é isso? Eu acho, porque como é que você pode entregar o seu corpo para outra pessoa se você não conhece o seu próprio corpo? Muito bem, Bom, a Paulinho. gente vai voltar agora dos comerciais para discutir esse assunto. Não, eu pediria que a gente não discutisse no intervalo. E você vai voltar com a sua resposta, inclusive, pastor Roberto, e que eu quero saber ainda hoje. A gente está falando da família e de novos valores, mas e hoje? As famílias são compostas por mamãe, papai e papai. Mas canta pra gente. Vamos embora. Paulinho Cremona, e as músicas sempre pertinentes ao assunto do dia, né? Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos. Obrigado.